Olá, olá, boa noite. Mais uma quinta-feira. Nós estamos aqui para falar pela segunda noite, né? Pela segunda semana consecutiva, sobre PEI, Plano de Ensino Individualizado, né? Para quem não me conhece, eu tô aqui há pouco tempo. Eu me chamo Valéria. Eu sou a neuropsicopedagoga aqui da Crescer Aprendizagem e Desenvolvimento, né? E sou neuropsicopedagoga, psicomotricista, trabalho com reabilitação cognitiva, sou professora, inclusive de sala de recursos. E o PEI é uma ferramenta fundamental de inclusão para alunos com transtorno de neurodesenvolvimento e agora também, após Parecer 50 2023, será uma ferramenta utilizada também para alunos com dificuldade de aprendizagem. Então, para os pais, mães, tios, madrinhas, padrinhos que vão assistir a live, vai ficar gravada, né? Todos esses alunos têm direito ao PEI e vamos fazer com que o PEI aconteça da melhor forma possível. E, mais uma vez, para colaborar aqui com a gente, vou convidar a minha amiga Alcione, né? Que já deve estar aqui online, já está aqui. Heitor, Leide, Sil Souza, boa noite. Vou chamar aqui a Alcione. Alcione. Olá, 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 boa. boa noite. Hoje tá tudo certo. Hoje está tudo certo com áudio. Engraçado que eu vendo a gravação da semana passada, eu falei, gente, até a minha câmera tava embaçada. E hoje eu tive o cuidado de limpar antes de começar aqui. Então, Alcione, hoje nós vamos falar sobre adaptações, né? Exatamente, vamos falar de adaptação curricular, que são as adaptações que são previstas no caso da educação especial, porque a primeira coisa quando a gente encontra um aluno e ele possui algum tipo. Travou o vídeo de Alcione. Deixa eu ver aqui. Não sei se ela conseguiu. Conseguiu? Conseguir. Pronto. Eu acho que é algum delay que está dando na internet. Chuva. São Luís, chuva, internet. Chuva. Tá. Então, eu acho que a gente precisaria iniciar as nossas apresentações, né? Eu Sim. não, eu, eu não sei se tu me apresentaste, que eu não estava Então, escutando. apresente-se. Tá, então eu sou colega de Valéria também em formação, né, Valéria? Que Valéria Isso. também é da área de ciências sociais. Sou da área de pesquisa em saúde. Fiz a migração, estou fazendo para a parte da educação por uma condição mesmo de necessidade, em vista do desafio que nós temos hoje da inclusão. Meu doutorado na área de políticas públicas. Tenho também a formação em psicopedagogia e tenho também habilitação em magistério, né, na parte de educação infantil. Então, a temática de hoje é para a gente trabalhar com a questão da adaptação curricular, né? A primeira coisa que eu acho que a gente poderia começar é falando
que é o currículo. E aí, para a professora Valéria, eu acho que seria interessante começar a partir desse ponto, né? O que é o currículo, o que significa essas adaptações que a gente vai fazer, onde é que ela está prevista, essa, essas adaptações, e o que é possível adaptar, né, dentro desse currículo. Eu acho muito importante as pessoas terem entenderem o que é o currículo. Por quê? Porque quando elas entendem o que é o currículo, elas começam a ter a real noção de que adaptar o currículo é diferente de adaptar material e adaptar atividade, né? Porque a partir do momento que a gente adapta a gente adapta o material com o objetivo de abarcar um currículo que foi adaptado pelo PEI, né? Então, tu queres falar, Alcione, sobre o currículo? Pode falar. Tá. A gente vai falar normalmente em currículo aqueles aspectos fundamentais, né, e básicos de uma formação. Então, normalmente, nós temos o currículo que ele é dado das diretrizes básicas do MEC, né? Tanto que a BNCC está ligado a esse aspecto, só que nem sempre a gente precisa trabalhar com esse currículo como se ele fosse uma coisa engessada e fechada nele mesmo. E eu posso falar, do ponto de vista, por exemplo, da sociologia, o que a gente vai chamar de currículo oculto, né, que é muito comum na educação. O que é esse currículo oculto? É quando eu tenho diretrizes de aprendizado, onde deles estão embutidos valores, ideologias, são colocadas perspectivas de vida. Quando eu falo, por exemplo, educação indígena, o currículo da educação indígena, ou educação, por exemplo, de jovens adultos, que é do EJA, ele vai ter uma formação diferenciada. Então, para o aluno de educação especial, eu também vou ter um currículo diferenciado, onde, por exemplo, eu posso pensar na educação de surdos, em que eu vou ter, no caso, ou então de cegos, que eu vou ter, por exemplo, braille, que eu vou ter diversas outras disciplinas, inclusive foi aprovado a segunda língua como obrigatória, né? Se eu não me engano, essa semana, né? Na verdade, eu já entendia que essa segunda língua ela era necessária há muito tempo, porque uma vez que a gente inclui crianças cegas e surdas dentro do ambiente escolar, essa criança ela precisa se comunicar, né? Ela precisa entender e ser entendida. Então, uma vez que essa criança precisa entender e ser entendida, que é a comunicação, os pares também precisam saber a língua que aquela criança fala, né? Só que nesse caso tem uma questão bem interessante por trás disso. Com a normativa legal vem a obrigatoriedade para que o Estado possa suprir essa necessidade. E um aspecto que me chamou muito a atenção, entrando nesse meandro, eu recebi uma vez um pedido se eu conhecia alguém que fosse psicólogo com formação em Braille. Por quê? Porque se tratava de uma pessoa que queria contar alguma coisa de um ato de violência que sofreu, mas olha, o constrangimento. Eu estou falando de algo que me toca num lugar sensível, de uma violência, e eu preciso estar com o intérprete do lado, Sim, mediando essa conversa. essa conversa. Imagina o que é você chegar num hospital e você está, por exemplo, num parto, e você ter que
ter um intérprete no lado para dizer o que você está sentindo. Então, quando a gente fala dessas obrigatoriedades de uma segunda língua, a gente vai falar de um espaço de condições que vão ser criadas de forma obrigatória também para outras condições da vida social, para outras formas de acesso. Que é o nosso currículo oculto. De certa forma é isso, porque a gente tem uma normativa de um mundo preparado para um único modelo de existência. E quando a gente fala de currículo, a gente ainda vai falar de algumas dimensões de suplementação, né? Quando eu preciso, por exemplo, determinado conteúdo que eu preciso fazer no período do contraturno, né? Porque aquele aluno vai ter uma necessidade maior. Normalmente, o aluno com uma deficiência que antes ele precisava, vamos supor, para um aprendizado de uma alfabetização em braille, normalmente ele tinha no contraturno, né? Esse serviço oferecido. Eu também posso fazer, muitas vezes, a supressão de algumas disciplinas ou a redução. Então, toda vez que a gente fala em currículo, a gente está falando de um percurso formativo em que nós vamos dizer que, no final, qual é o tipo de habilidade, aprendizado ou sujeito que nós vamos querer educar, né, ou desenvolver. Sim. E é bem nesse sentido que o PEI, ele, como o próprio nome diz, é plano de ensino individualizado. A gente individualiza o currículo mediante as necessidades e habilidades de cada um, né? Porque a gente entende que o aluno que tem uma deficiência, um aluno que tem um transtorno, ele tem suas dificuldades, tem, mas ele tem habilidades, né? O aluno cego, por exemplo, ele aprende a ter uma sensibilidade auditiva maior, né? Porque já que lhe falta o sentido da visão, ele aguça outros sentidos para que ele consiga ter respostas melhores, né? Ali no determinado tempo. E o aluno TEA, por exemplo, ele tem habilidades, ele tem suas dificuldades, mas ele tem habilidades. O aluno, por exemplo, eu sempre digo que o aluno, eu tive já paciente com TDL, que é o transtorno de desenvolvimento de linguagem, e aí na escola eles sempre queriam colocar ele para fazer aula de inglês. E aí era uma tecla que eu sempre bato com as escolas. Gente, o meu aluno tem TDL, transtorno de desenvolvimento de linguagem. Ele ainda não conhece com clareza a língua mãe dele, a língua portuguesa, onde ele vai se comunicar com os pares dele. Será que a língua inglesa, nesse momento, para ele é fundamental? Será que é essencial essa disciplina? Porque os pais vão investir no material, e isso a gente está falando aqui da escola privada, né? Os pais vão investir no material que não é barato, e ele não vai alcançar o nível de aprendizagem, porque ele ainda não alcançou o nível de aprendizagem na língua mãe dele. É um sistema de ensino. Mas calma, não é que ele não vai aprender o inglês, ele vai. Mas será que nesse horáriozinho de inglês ele não pode fazer outra coisa? Aí vem o aspecto principal, né? O que ensinar, que é essa pergunta que vem por trás do currículo, né? O que ensinar, por que ensinar e como ensinar. Aí, nesse sentido, é que essa live está focada tanto nas pessoas com autismo, quanto na questão das pessoas com deficiência intelectual. Sim. E aí, para conhecimento
das pessoas, existem algumas questões que elas são bem interessantes, né? Eu não sei como é feito o marcador dessa área, porque é uma área que especificamente eu nunca estudei, mas a definição da deficiência intelectual, ela se tem hoje coeficiente, né, intelectual entre 52 e 67 como leve, que ele corresponde a uma inteligência de uma pessoa no nível de 7 a 12 anos. A gente vai ter entre 36 e 51 de moderado, que ele está no período pré-operatório, entre 20 e 35 agudo grave, que seria o sensório motor, que é de 0 a 2 anos, e o menor de 20, que seria o profundo, que é o período sensório motor. Quando a gente pensa nessa linha, a gente está pensando especificamente nesses termos falando Piaget, porque é Piaget que vai fazer sua pesquisa toda voltada para a análise do desenvolvimento da inteligência. E aí ele traz um marcador interessante, porque ele é psicogenético, né? Ele não está só, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas acham, como se o sensorial, o motor, ele estivesse apartado da inteligência, do Não. coeficiente intelectual, e é exatamente ao contrário, né? Até porque os marcos para a gente detectar o TDI, que é né, a nova nomenclatura, que é transtorno de desenvolvimento intelectual, ele começa na infância, ou melhor, ele começa ao nascer, né? Aquela criança que tem dificuldade, por exemplo, eu sempre digo para as meninas, quando eu estou fazendo formação de professor, eu digo assim para elas, sabe aquela criança que fica com a boca cheia, que ela mama e não consegue deglutir, que é um movimento sequencial. A criança sugar e engolir, sugar e engolir. A criança suga, suga, suga e não consegue engolir. É um dos marcadores, dos primeiros indicadores de deficiência intelectual, porque está intimamente ligado ao motor. Sabe aquelas mães que se preocupam quando a criança tem o pescoço molezinho, que ele não consegue fazer o tummy time, que está muito em voga agora, né? Que as mães colocam as crianças no tapetinho de barriga para baixo. Isso também é um marcador, sabe? A criança que não senta. Antigamente, as avós diziam que a menina senta com 4 meses e o menino com 5. É um marco, né? Então, quando a criança não consegue atingir esses marcos, os pais já alertam ali, já levam no pediatra e o pediatra começa a verificar. Então, esses marcos, eles são meramente motores, né? Mas eles são especialmente motores. Porque quando você detecta esses atrasos de desenvolvimento na criança, lá no comecinho, quando ela está mamando ainda, você consegue fazer com que ela tenha um desenvolvimento melhor, porque você entra na intervenção precoce, que hoje é a grande sacada, né? Fazer intervenção precoce para que a gente diminua essa cascata de prejuízos deles. Aí, nesse sentido, eu sou obrigada a olhar lá o velho Marx, né? Polegarzinho, que é o aspecto motor, ele tem íntima conexão com o aspecto neurológico. Sim. Ao modular o movimento, você ativa circuitos neurais de desenvolvimento. Por isso que é inútil alguém tentar alfabetizar uma criança se os marcos de desenvolvimento psicomotor ainda não estiver desenvolvido. Não tiverem sido alcançados, não é assim. Vou alfabetizar uma criança e ela faz preensão palmar para escrever, que é isso aqui. Ela não vai escrever,
Porque ela precisa evoluir na motricidade, e aí eu falo de cátedra, porque sou psicomotricista. Ela não vai evoluir, porque ela precisa de outros marcos de desenvolvimento para a gente conseguir chegar na grafomotricidade, que é a arte de escrever. E uma coisa interessante para essa geração e para as pessoas que têm filhos pequenos, esse movimento aqui do tablet para o pai, a criança está viciada no dedinho. Isso está ocasionando tanto prejuízo que as crianças, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas o danoninho, ele deixou de ser aquela coisa do movimento Puxar. pinça, porque identificaram que as crianças não estão conseguindo mais fazer esse movimento. E pela primeira vez na história, nós estamos tendo uma geração que tem um QI menor do que a passada. E era para ser o Era contrário. para ser o contrário. Aí a identificação que está acontecendo para isso, por isso que se fala hoje em educação naturalista, se deve a esse aprendizado motor que está sendo substituído por telas. E isso está afetando o desenvolvimento das crianças no seu conjunto. Existe essa características principais, está ligado principalmente a essa psicomotricidade, porque o que acontece? Valéria vai poder explicar melhor que eu do que isso, porque eu sou uma pessoa que eu leio um pouco de tudo, magicamente eu entendo uma coisa ou outra, mas eu Magicamente não. faço, magicamente, mas eu faço algumas interpretações dentro de um campo bem amplo, de um espectro bem grande. Aí eu vou precisar, uma coisa que eu acho fantástica, eu vou ensinar para vocês. Isso daqui, quando eu aprendi isso, eu achei fantástico e vou conectar isso com a psicomotricidade. Vamos imaginar que isso daqui é um pêndulo de um relógio e ele se movimenta para fora e ele faz um empuxo para dentro. Esse pêndulo aqui é um movimento de formação do sujeito e da sua consciência de si. Ele se constrói na criança pela experimentação do pegar, do tocar, da parte motora. Toda vez que ele vai para fora, que é uma resposta que a criança dá de curiosidade para o mundo, ele volta como uma experiência que se constrói como um novo aprendizado e ele volta. É esse movimento. Por exemplo, os atrasos ligados ao autismo é essa incapacidade desse movimento. Assim como o mesmo ponto em relação ao autismo. Então, eu não vou lembrar qual foi o psicomotricista que eu li, mas a forma como ele vai definir a psicomotricidade é como se houvesse uma espécie de uma áurea, uma música de conexão entre esse movimento e uma espécie de um espírito que anima e faz esse movimento. Eles explicam dessa forma. Eu encontrei na psicanálise, no Freud, a formação do sujeito do movimento pendular, que ele me dá essa resposta. Não sei se... Funciona bem assim. É bem assim que funciona. A gente faz. É como se a gente desse um modelo e a criança visse o modelo. E esse movimento pendular é a psicoeducação, né? É o educar. E quando ele volta já sabendo fazer esse movimento. Ele volta já com essa habilidade sendo criada nele mesmo. Pois é, aí eu vou ser chata mais ainda. Agora estou empolgada. O detalhe dessas lives é que eu posso viajar na maionese. Se estiver muito difícil, vocês me corrijam. O meu mestrado é antropologia cultural. Levi-Strauss. Levi-Strauss, ele está
trabalhando especificamente com o entendimento sobre inteligência. De forma grosseira, é isso. Por que tal sociedade é mais avançada do que outra? A sociedade primitiva significa que ela tem um coeficiente menor do que... E aí os termos que eles estavam usando, hoje se chama povos originários, mas lá nele está as sociedades primitivas. Porque qual é o referencial? Europa, ainda tem esse detalhe. Depende muito, o coeficiente de inteligência, por exemplo, intelectual, ele é muito questionado hoje porque nós temos vários tipos de inteligência. Existe uma inteligência musical, existe uma inteligência motora, existe uma inteligência, como é que eu posso dizer? A cognitiva mesmo. Cognitiva, mas, por exemplo, o Neymar uma vez foi filmado num movimento que ele fazia, em que ele precisava pensar em frações de segundo, uma forma que ele driblava e ele passava. Isso é uma forma de inteligência. A capacidade de você pensar rapidamente e você dar essa resposta. Flexibilidade cognitiva. Pronto. Então, o que acontece? O Lévi-Strauss ele vai dizer que todos nós temos uma mesma base. Então, não haveria um sujeito que ele tem mais ou menos capacidade, a não ser que haja alguma lesão no aspecto neurofisiológico desse cérebro. Mas o que acontece? Nós temos padrões, nós aprendemos por padrões. Ao internalizar esses padrões que são a cultura, e ele vai ser padronizado pela linguagem, nós vamos desenvolvendo saberes e nós vamos desenvolvendo combinações em cima disso. É por isso que um dos... Gente, a live caiu, não sei o que houve, mas caiu. Deixa eu convidar aqui a Alcione novamente. Deixa só eu esperar aqui ela entrar. Eu já convidei a Alcione. Só para avisar que faltou energia aqui para casa, aí tá naquela oscilação por causa da chuva. Não, mas para mim também caiu. Acho que caiu geral. Tá. Mas só voltando para a última explicação, que eu prometo ser breve. Então, a grande questão que o Lévi-Strauss descobre é que existe uma estrutura por trás de todo o aprendizado, que é essas bases que normalmente os terapeutas querem construir. E essa base de aprendizagem, que a gente vai chamar de cultura, ela é estruturada pela linguagem e pela experiência. Então, daí a importância do ensino estruturado. Por isso que a gente não pode esperar que a pessoa com deficiência intelectual e a pessoa com autismo, ela aprenda como a maioria das pessoas típicas, que ela vai se dar de forma muito natural, né? E eu acho que esse sentido, de repente, que eu acho que seria interessante, por exemplo, como é que tu trabalhas isso na sala de recursos, como é que tu estrutura essa base? Eu sempre digo, inclusive para os pais aqui na Crescer, às vezes eles chegam muito angustiados, né? Por conta de notas mesmo, porque como é que o nosso sistema de ensino mede a aprendizagem, embora a gente saiba que não é uma medição fiel, correta, digna do nosso aluno, né? Porque ele tem outras formas de aprender, existem outras formas de mensurar, e tem as nossas capacidades que não estão colocadas no currículo, as habilidades que eles aprendem no dia a dia na sala de aula e que a gente não mensura muitas vezes ali naquela prova. Então,
Às vezes os pais chegam muito angustiados aqui, dizendo assim, ele tá tirando nota baixa e ele não evolui e tal. E eu digo, gente, olha, todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Só que cada pessoa aprende de uma forma. Cada pessoa tem seu tempo. A gente precisa observar a curva de desenvolvimento. Claro, a gente não pode deixá-la esquecida. Ela precisa ser levada em consideração. Mas cada pessoa aprende de um jeito, aprende de uma forma, né? Então, quando a gente estrutura um PEI na sala de recursos, por exemplo, do governo do estado, hoje, onde eu trabalho como professora de sala de recursos, lá no AE, a gente leva em consideração as necessidades desse aluno dentro da sala de aula, porque ele está inserido na sala regular e no contraturno ele está no AEE. Quem é o responsável por esse PEI? Somos nós, professoras da AEE. Acho que Jaqueline está aqui na live e ela sabe. A gente estrutura levando em consideração as habilidades que ele tem e as que ele precisa desenvolver, né? Uhum. A gente sabe que existem alunos que não vão ser literários, eventualmente não serão matemáticos, mas nós precisamos desenvolver as capacidades desses alunos para que eles sejam independentes, para que eles consigam desenvolver uma vida equilibrada, né? Para que eles consigam ter um emprego, para que eles sejam de fato pessoas autônomas dentro da vida civil comum, né? Uhum. Eu queria só fazer uma questão que me suscitou a pergunta, se a criança com deficiência intelectual ela vai ser alfabetizada da mesma forma que a atípica, e eu queria só fazer uma observação nesse sentido. O que vai determinar um método vai ser a avaliação que você tem que fazer sobre as formas que essa criança tem de aprendizagem, que é isso que Valéria está colocando. Mas, acima de tudo, eu te diria que tem uma coisa fundamental: memória. A primeira coisa que eu ficava analisando muito no meu filho era a capacidade de retenção de informação. Porque esse é um aspecto que eu não vejo muito colocado na literatura, mas eu acho que ele é fundamental para você compreender o nível de comprometimento, tanto da criança com autismo, quanto da pessoa com deficiência intelectual. Porque o que acontece? Se você ensina aqui para a criança, ela aprende, aí vamos ver, ela conserva essa informação daqui a 30 minutos que você pergunta para ela, vamos supor, ela conservou, ela consegue generalizar, ou seja, ela consegue utilizar essa informação que ela aprendeu aplicada em outro contexto. É a criança que ouviu a letra A, identificou, e ela passa no ônibus e ela diz assim, letra A. Aí, opa, eu já tenho um indicativo que eu posso ensinar, porque eu tenho essa devolutiva do aprendizado. Porque muitas vezes as pessoas tomam simplesmente aquela coisa do sentou na cadeira e escreveu ou me deu a resposta. Isso. A generalização é um dos marcos da verdadeira aprendizado, né? Porque responder uma atividade, muitas vezes, dar uma resposta para o professor, não necessariamente a criança aprendeu alguma coisa. A gente percebe que ela aprendeu quando ela retorna para a gente, trazendo fatos do cotidiano, né? Professora, eu passei no ônibus e vi a letra A no outdoor. Uhum, que é o movimento lá pendular. É o movimento pendular.
A gente deu o modelo, Uhum. explicou para essa criança o que que é aquilo, ela reproduziu na sala de aula, mas ela conseguiu ir para fora daquele ambiente regulado, porque querendo ou não, a sala de aula é um ambiente regulado, Uhum. e ela trouxe isso de volta. Ah, professora, eu vi no ônibus, eu vi na placa da loja, no salão de beleza que minha mãe vai. Eu vi a letra A. Então você Uhum. consegue perceber que ela fez o movimento e deu certo, E aí, funcionou. e aí vem a importância de, no planejamento desse currículo, você fazer a oferta de diferentes estímulos, para você ver qual é o estímulo que essa criança, na sua alfabetização, ela vai responder. Por exemplo, pessoas que sejam mais táteis, ela vai precisar lá dos recursos para fazer um movimento, às vezes pegar do próprio. Tá caindo, gente. Não sei o que tá acontecendo. Peço desculpas, mas vai ficar gravado. Vamos ter que fazer a edição, né? Juntar tudo. Mas. Nossa, caindo. Deixa eu chamar a Alcione de novo. Tá dando. Alcione. Tá caindo. Acho que a gente tem alguma coisa. Eu acho que na próxima live a gente vai fazer aqui na Crescer, nós duas. Tá fechado. E aí. Para evitar esse problema. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: tem muitas coisas que surgem sobre educação, principalmente sobre alfabetização. E tem vários métodos, né? E eu lembro de uma situação que eu achei interessante, que é a questão que o professor hoje não pode mais segurar na mão do aluno. E aí seria interessante você explicar por que que o professor, o pai, que às vezes quer ensinar a criança, o primeiro movimento que ele faz é pegar na mão da criança. Por que que não pode pegar na mão da criança, principalmente com deficiência intelectual e autismo, quando você vai ensinar? Vamos lá, gente, olha, quando a gente fala de motricidade, a gente fala de motricidade, porque escrever é um ato de motricidade, né? É um ato motor. A parte motora ligada à parte cognitiva. E aí, quando os pais vão ensinar, a gente não pode segurar e deixa eu tentar pescar aqui uma palavrinha. A gente tem que ensinar e dar o modelo para que aquela criança ela consiga reproduzir o modelo e não fazer, porque quando a gente segura, eu não sei se eu estou me fazendo clara, quando a gente segura a mão da criança, a gente limita os movimentos para que ela faça conforme nós queremos que ela faça. Ela, E quando a gente eu acho que ela perde a consciência do que é esse movimento. ela tem que aprender a movimentar para que ela consiga ter o domínio do que ela está fazendo. Porque a partir do momento que eu seguro a mão de uma criança, porque aqui, ó, quando eu seguro a mão da criança, eu não dou para ela a autonomia para que ela se entenda. E aí a gente entra no sexto sentido que nós temos. A gente aprendeu que a gente tinha 5, né? Mas nós temos 8. E essa é a propriocepção. O que é a propriocepção? É o meu lugar e o lugar que o meu corpo ocupa dentro deste universo que eu estou. Então, se alguém está
limitando os meus movimentos, eu não vou me reconhecer. Eu preciso me reconhecer enquanto pessoa, enquanto corpo no mundo, no universo, para que eu tenha domínio sobre mim. Isso é uma coisa tão fantástica que tu estás falando, Valéria, porque ele vem alguns aspectos que muitas vezes as pessoas estão ensinando errado a criança e estão colocando a criança como se fosse incapaz de aprender. Aí um detalhe, teve uma pergunta sobre deficiência intelectual e autismo. Vale a mesma regra, eu identificar como eu vou, qual é a base de entrada dessa criança, quais são os pré-requisitos que ela tem e qual é a abertura que ela nos dá para eu treinar. Mas eu queria dar um testemunho pessoal. Eu aprendi a falar R3 com 12 anos de idade. Eu chegava em qualquer lugar e fazia assim, porque eu falava inglês. E a vida toda eu vim me dizendo que eu era disléxica, quando na verdade era outra coisa. E eu lembro que quando eu escrevia, a professora riscava por cima do que eu escrevia. E era um inferno, porque eu nunca sabia identificar qual era o modelo de como eu tinha que escrever. Foi somente um dia, quando a professora colocou a palavra aqui, e ela deixou o que eu escrevia de errado aqui, que eu pude comparar. Eu disse assim, eu escrevo assim e é assim. Então, o que acontece? Que até a forma de você corrigir o erro de uma criança ou de alguém, você tem que corrigir de tal forma que ela consiga construir esse movimento de percepção do que ela está fazendo e do que é o modelo adequado. Ainda há pouco, eu estava conversando com uma amiga, porque ela estava com o desafio de ensinar robótica para o meu filho. Aí eu disse para ela, você vai primeiro montar o robô como um todo, você vai desmontar por parte, e a cada parte você vai mandando ele montar e ele vai fazendo até chegar ao ponto em que ele vai montar do zero. Porque ele precisa partir do concreto para o abstrato. E aí o modelo que a gente tem normalmente dentro das escolas e dentro da faculdade, qual é? Do abstrato do concreto. Do concreto. Aí eu disse assim, ele precisa fazer esse percurso, e o detalhe, ele precisa estar tentando, a todo momento, se sentindo potente, porque a gente não quer que ele se frustre, porque ele não tem tolerância para frustração. O aluno, e é um modelo que ele ainda não conseguiu absorver. E aí a gente vai dando para ele o suporte total e vai retirando. Sil Souza, ela diz aqui assim, já ouvi que nós temos 10 sentidos, na verdade nós temos 8. É o interoceptivo, o proprioceptivo, vestibular e os outros 5. Tato, audição, olfato, paladar e visão. Certo? A live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Flávia está dizendo assim, eu posso delimitar o espaço no papel com os dedos para ele pintar dentro do desenho? Eu te daria uma ideia melhor. Vou te dar. Pistola de cola quente. Pega o desenho. E aí você vai fazer com a cola quente a delimitação do espaço. E ele vai pintar dentro da cola quente porque ela vai ficar em relevo, né? E ele vai pintar dentro. Então você não vai precisar usar os seus dedos. Por quê? Porque ele vai entender que ele vai precisar do teu dedo sempre para delimitar esse espaço. Ao passo que com a cola quente, que é transparente também, ele vai começar a perceber as linhas, certo?
Então, isso vai melhorar para ti e para ele também, certo? Isso é bem legal. Meu filho, ele tinha um livro que a avó dele mandou fazer, a coisa mais linda, até hoje eu guardo. Ele começou a perceber um livro, um caderno de desenho, se começou a colocar em relevo. Um, dois, alto, baixo, naquele papel EVA, largo. Aí por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes a pessoa quer alfabetizar a criança sem que o conceito básico também de percepção desses sentidos tenham sido trabalhados. Porque esse é o detalhe. Antes de você fazer qualquer trabalho com uma pessoa que tem uma deficiência intelectual e esteja dentro desse espectro autístico com algum comprometimento, você tem que organizar a recepção desses sentidos e a condição motora. É por isso que os pré-requisitos é Sim. sentar, né? Inclusive, eu não, eu posso ficar, me cobrem, por favor, gente, me cobrem. Tem um lugar na internet que eu não me lembro o nome, mas eu tenho esse material porque eu comprei para usar com os meus pacientes e com os meus alunos. Ele chama caderno, caderno alguma coisa motor e sensorial. Meu livro motor e sensorial é uma coisinha assim. Ele é um livro que ele vem em PDF, você imprime ele e aí você constrói justamente esses conceitos de largo com fita, de fino com macarrão. E a criança vai colando. É muito legal. Constrói régua. E aí tem os conceitos de botar uma lixa, que é o grosso, de botar o algodão, que é o fofinho, né? Então, eu vou trabalhar isso com que criança? Aí, minha gente, vai depender justamente dessas habilidades que a criança tem ou não, a criança ou o adolescente, né? Porque isso acontece muito na rede pública. Tá com uma idade, com uma distorção idade série, né? Mas que ele não tem ainda essas habilidades. Acontece. Não é difícil. E aí a gente usa, sim, alguns conceitos, alguns recursos que não são essencialmente para a idade daquele aluno, a idade cronológica, mas que são essenciais para ele adquirir as habilidades necessárias para que sim a gente consiga avançar com o aprendizado e com o avanço mesmo das habilidades cognitivas daquele aluno. E um detalhe, enquanto ele não atingir esses marcos, você pode ensinar o que for. É como você querer colocar um telhado na casa sem que ela tenha parede. Não tem sentido. Então, essa base, é por isso que se chama a questão dos pré-requisitos. Exatamente. E aí, então, é aí que a gente chega na construção do PEI. A gente só consegue construir o PEI, lembrando, o PEI é construído na escola. É um documento escolar, né? Mas ele não é construído pelo coordenador, nem só pelo professor da AEE. Ele é organizado pelo professor da AEE, sim, pelo professor da educação especial, pelo psicopedagogo, pelo neuropsicopedagogo, sim. Mas ele tem participação de todo mundo. Ele tem participação dos professores, ele tem participação da família principalmente, ele tem participação da equipe multi que atende esse aluno.
É fundamental que todo mundo participe da construção do PEI, porque todo mundo sabe quais são, todas as pessoas que trabalham com esse aluno conhecem as habilidades dele e vão conseguir dizer quais são as maiores e quais são as que precisam ainda ser trabalhadas. Eu acho que nesse sentido seria interessante colocar para as famílias a importância de uma avaliação. Sim. Essas avaliações, elas precisam ser feitas de forma apartada das terapias. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e aí eu falei para ele, eu disse assim, olha, terias que, para te ter esse planejamento que a sua filha precisa, seria necessário você ter uma avaliação neuropsicológica. Aí ele me pergunta assim, mas por que que o terapeuta do meu filho, meu filho que trabalha há tanto tempo, nunca me falou isso? Aí eu disse assim, você tem que perguntar para ele. É porque, na verdade, muitas vezes a gente tem dificuldade com com essa conversa mesmo. Muitos terapeutas acham que ele trabalha aqui no consultório e ele não tem que ir no ambiente escolar. Não, não, mas eu não te digo nem isso. Eu acho que é uma questão um pouquinho mais complexa. É assim, eu estou vendo essa pessoa aqui, eu estou acompanhando, eu não preciso de um segundo olhar sistematizado, organizado a partir de uma métrica. Porque quando você pede uma avaliação neuropsicológica, para eu entender que uma pessoa tem deficiência intelectual, tem um marcador específico, tem um teste específico, tem um score. Então, a gente não precisa hoje ficar tentando adivinhar e deduzir se isso pode ser feito de forma sistemática. Então, a gente está muitas vezes com planos terapêuticos sendo construídos sem que haja, em algum momento, uma orientação. Por exemplo, o do meu filho, eu tive indicação pela equipe dele para ser feito essa avaliação neuropsicológica, né? E a partir dela, por exemplo, a gente já tinha uma certeza. Pode falar. De onde tem que partir a construção do PEI? É da escola? E se a escola não inicia a construção e o estudante tem AT escolar, a supervisora escolar da clínica pode dar o ponto inicial na construção? O PEI é um plano de ensino individualizado que vai reger as atividades escolares dessa criança. Embora precise, seja essencial a participação de toda a equipe que atende esta criança, ele é um documento que vai reger o currículo escolar dela. Então, tem que partir da escola. Agora, a criança já tem um AT. A o que tu chama de supervisor escolar da clínica é a supervisora ABA? A supervisora ABA, que a T escolar, ela tá ali no pacote da supervisora ABA, entendo eu, nesse caso específico aqui, né? Então, não, tem que ser feito na escola, com a participação da AT, da supervisora, da fono, da TO, da psicóloga, de todo mundo, mas na escola. No Tem que caso, cobrar vejo, da escola. tem que cobrar da escola. No caso, vejo que um fica jogando para o outro. A escola não faz, a clínica não faz. E aí a criança fica sem. Tá na legislação. É a escola. A obrigação é a escola É a escola. fazer, e não é assim. Eu acho que toda vez que você vai dizer assim, por favor, com licença, obrigado, você está numa posição de pedir, né? Sim. Agora, quando você diz assim, eu quero e preciso que você me dê uma data. Sim. Sim.
Sabe por quê? Assim, Porque o PEI, ele inaugura metas para uma criança. Metas de curto, médio e longo prazo. Dentro da estruturação do PEI, nós temos metas de curto, médio e longo prazo. Lógico, levamos em consideração a ABNCC, sim, é primordial, né? Então, assim, no primeiro bimestre, quais são as metas que eu quero alcançar dessa escola, né? Na escola com essa criança, tá? Eu quero que ele conheça as letras e quero que ele não faça as trocas de B e D, P e Q, que são muito comuns, né? Até para as crianças típicas. São bem deixa comuns. o pessoal dizendo assim, os professores dizem que não sabem. Eu vou citar, olha, anota essa frase do Paulo Freire, tá? Lá, a Pedagogia do Oprimido. Quem sabe ensina, quem não sabe aprende. Exatamente. E se ela quiser, eu posso ensinar. Eu, particularmente, Valéria, nós temos aqui na Crescer um programa que nós fazemos o PEI junto com a escola, porque eu sou da área de educação, né? E acompanhamos não só a organização, a criação do PEI, mas nós acompanhamos também a implementação e checamos se as metas estão sendo cumpridas, tá? A gente Pois tem é. aqui na Crescer. Inclusive, a nossa psicopedagoga também está aqui na live, a Scarlett. Ela também é da nossa equipe aqui da Crescer. Ela é psicopedagoga e neuropsicopedagoga. A Jaqueline, maravilhosa também, é da nossa equipe aqui da Crescer. Ela é psicóloga e psicopedagoga. Então, estamos bem calçados, Pois é. bem Aí quando a inteirados. pessoa, aí quando a pessoa disser, não sei, olha, tá bem aqui, telefone de contato, você providencie e aí você aprende. A não ser que você me diga que você tem algum nível de comprometimento muito severo, né, que impeça esse novo aprendizado. Pois é, então assim, é aquela história. Eu também não sabia muita coisa, mas A a gente gente aprende. aprende. A gente aprende. E aí eu vou compartilhar com vocês que quando o Paloma disse, vamos fazer lives, eu falei, meu Deus, socorro. Eu sou péssima dessas coisas. E assim, na primeira eu descobri que isso não é um bicho de sete cabeças, né? É aprendizado. Tudo nessa nossa vida é aprendizado, gente. Exatamente. E ainda fomos boazinhas, né, Valéria? Assim, Então, nós somos só ótimos. mande, só digo o que é pra gente fazer, que a gente O que a gente faz. faz é bem nesse nível. Ó, Scarlett disse aqui, ó, tô aqui. Scarlett, inclusive, gente, ela em um dos turnos dela, ela é até escolar. Então, ela tem muito conhecimento. Ó, a Flávia diz, o meu está no nono ano, mas não acompanha o conteúdo das disciplinas. Seria melhor ser feito pela professora do AEE? Sim, a professora do AE vai organizar. Por quê? Porque, em tese, a professora do AE, ela avalia esse aluno, né? O item, a avaliação de habilidades, ele é um item muito sensível no PEI. Porque o PEI vai ser construído, gente, a partir do que ele já sabe, do que é inato a ele, né? E a partir do que ele já sabe, a gente abre um leque de possibilidades, levando em consideração o que eu quero que esse aluno adquira. Aonde eu quero que o meu aluno chegue. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha época, a gente aprendia equação de segundo grau, né? Fórmula de Bhaskara, essas coisas todas que eu, depois que terminei o ensino fundamental e médio, não usei para mais nada na minha vida, mas precisei aprender. E aí, eu vou pensar, eu quero que o meu aluno aprenda hoje equação de segundo grau?
Ou eu quero que ele aprenda e faça uma expressão numérica? O que que é mais, o que que para mim é melhor? Que ele aprenda uma equação de segundo grau ou que ele aprenda uma expressão numérica, por exemplo, de juntar vários valores, de ir ao supermercado e conseguir fazer uma compra. O que para o meu aluno é melhor? E é por isso que a gente precisa da família para escrever esse PEI. Porque a família também vai dizer como é a rotina deles, o que que essa família faz, como que esse aluno fica em casa, se ele fica sozinho, se ele fica com alguém, se ele vai na padaria. O que que para mim, enquanto professora, faz mais sentido? Que meu aluno saiba, sendo cosseno e tangente, ou que ele consiga ir ao cinema, pagar o ingresso, comprar pipoca e voltar com o troco certinho. Vocês conseguem entender? Não entendi esse efeito. Então, assim, para mim, muita. E é matemática, é conhecimento matemático, não é. É conhecimento prático para a vida. E aí a gente volta lá no que a Alcione falou lá no começo, dos itens ocultos do nosso currículo. Uhum. Porque muitas vezes a gente sabe que aquele aluno que tem, por exemplo, um TDI, ele não vai conseguir se dar bem em matemática. Mas ele vai conseguir fazer atividades da vida diária. O que é importante para a gente, para esse aluno? E aí também uma lembrança que hoje eu estava comentando com o pessoal, porque muitas vezes as pessoas se angustiam muito. Se a gente for pensar, a gente já está todo o tempo falando de conteúdo, conteúdo, conteúdo. O espaço da escola, eu vi uma vez, eu não lembro o nome do autor, que ele disse assim: o espaço da escola se justifica só pelos seus corredores. Por que pelos corredores? É o corredor que você fala com o colega, é o corredor que você troca experiência, que você aprende a conviver, que você aprende a participar. Então, tudo isso daí são habilidades que precisam estar no currículo e é isso que Valéria vem a todo momento comentando. Muitas vezes o aluno dizer que precisa ao banheiro e ter autonomia, isso pode ser uma coisa que pode estar no PEI como um componente importante de aprendizado. Então, isso significa que eu estou menosprezando o aluno? Não, mas que eu tenho que entender de base o que é fundamental para a vida dele. Aí vou usar um exemplo para ficar mais prático. Por que nós temos um currículo específico para a educação do campo? Por que nós temos um currículo específico para a EJA? Porque o aluno do EJA e porque o aluno do campo, a modalidade e a forma de aprendizado e de interesse dele vai ser diferenciada. A educação do campo, muitas vezes, ela vai estar ligada a experiências e ao desenvolvimento de saberes que estão ligados à realidade do campo. Então, a gente não pode esquecer que o propósito da educação não é o Enem. O Enem ele está no espectro da instrução. O objetivo da educação não é entrar dentro de uma universidade, mas ela é ser capaz de capacitar o indivíduo e socializá-lo para ele conviver em sociedade. Exatamente. E assim, quando a gente traz o aluno da educação especial para esse contexto, não é que a gente não pense na instrução.
a gente pensa sim na instrução, mas a gente não pensa somente na instrução. Porque às vezes a gente vê dentro do ambiente escolar, e aqui eu me refiro muito à escola privada, né? A escola privada é uma máquina de fazer alunos para passar no vestibular, né? E aí é que nesse tocante é tanto escola pública quanto escola privada. Muitas vezes elas perdem a noção de que não é só conteúdo acadêmico, é conteúdo de vida. São coisas que eles vão usar para a vida. Às vezes a gente tem um aluno que a gente praticamente alfabetizou, né? E aí, dentro das atividades dele, a gente sempre brinca na escola, nós temos um ambiente muito saudável, né? Nós professores, nós temos um ambiente de trabalho muito bacana. E aí na professora determinada disciplina disse assim, nossa, ele escreveu o nome dele direitinho. Colocou a data na prova, eu falei, só daí ele merece um 10. Porque ele já sabe escrever o nome dele certinho, já sabe colocar a data. É um avanço muito grande. Porque, assim, não foi em um mês, em uma semana que isso aconteceu. Foi um semestre inteiro para que ele chegasse a escrever corretamente e de forma legível. Então, isso para ele é um marco muito grande. Então, a gente tem que valorizar. Ixi, eu me emocionei agora. A gente tem que valorizar todas as conquistas. Que muitas vezes não vão ser conquistas mensuradas, como Scarlett falou, quantitativamente por uma nota. Vão ser conquistas que vão ser valorizadas de forma qualitativa. E a gente comemora cada uma dessas conquistas. Aí a Aline disse aqui, mas isso parte do interesse pessoal e profissional. Quando a pessoa quer, ela faz e aprende. É verdade. Mas a, Ó, mas a, a Flávia está dizendo que o filho dela passou um ano para escrever o próprio nome dele. E isso é uma conquista gigante. Porque só quem está diretamente ligado a esse processo é que sabe quão difícil, quantas barreiras foram superadas para que ele conseguisse fazer isso, chegar a esse resultado. e fazer aqui uma reflexão, que teve uma vez uma aluna minha que se emocionou, né? Agora tá vendo a tua emoção, me veio essa memória. Eu estava dando aula para o EJA, e aí eu estava comentando com eles a questão do tempo, né? Como esse tempo pesa, que a gente se cobra, porque eu gostaria de ter feito isso, eu gostaria de ser isso, eu gostaria de ser aquele outro, e a gente assume isso como um tempo, como um peso, na verdade. E aí eu comentei que o meu filho, ano passado, as terapeutas conseguiram, totalmente mérito delas, fazer com que o meu filho amarrasse o cadarço do sapato. E eu estava radiante, eu estava feliz, e aí eu trouxe para a sala de aula, para eles, eu disse assim, gente, existem dois erros graves. Um, a gente se achar superior aos outros, ou a gente se achar inferior dos outros. A gente precisa criar uma perspectiva de vida em que o comparativo seja a gente mesmo, nosso próprio desenvolvimento. Então, eu comparar o meu filho com um típico é absurdo. Eu vou estar falando de uma coisa tão insignificante, mas eu comparo o meu filho dentro do próprio desenvolvimento dele, do esforço dele, é algo fantástico. E isso eu acho que é o grande lance da educação especial. Ela nos faz
baixa a pensar os nossos valores. Ela questiona esse currículo. Quando eu disse para o pessoal ver, eu disse assim: vejam só, vocês, o fato de você já conseguir se colocar após os 40 anos dentro de uma sala de aula, você é muito mais grandioso do que aquele, de repente, que fez tudo no tempo certo. Então, Sim. vamos valorizar isso como conquista. Vamos parar de começar a olhar, por exemplo, para a vida dos outros, que parece sempre a grama do vizinho sempre Mais mais verde. verde, e a gente começar a ter esse sentido, que foi uma coisa que tu trouxeste, de pertencimento de nós mesmos, né? Eu acho muito bonito, eu acho engraçado, eu tenho uma mistura de bonito e às vezes engraçado algumas expressões que os evangélicos utilizam, né? Quando ele diz assim, te apropria do teu milagre, né? Te apropria de ti, te apropria da tua história, te apropria da tua potencialidade. E eu acho que quando você consegue se colocar nessa posição de sujeito, você consegue transformar todas as coisas. Porque assim, eu não preciso esperar que o outro ele crie consciência, ele crie sensibilização para ele me oferecer aquilo que é meu direito. Eu não estou nesse lugar de passividade. Agora, se eu não sei conversar, se eu não sei pedir, eu também estou num lugar de passividade porque eu estou querendo que alguém abra a porta para mim e diga assim, olha, Eu vou fazer pai isso e aqui pra mãe, ti. pai e mãe, tadinho, você nasceu com filho com deficiência, ó, eu vou te receber. Olha, tá aqui, tu tá precisando disso? Quer um Pix? Quer alguma coisa para resolver? Tadinho. Gente, ninguém deu esse mundo pra gente. É engraçado, Alcione, nessa perspectiva, eu vi uma. Eu não me lembro qual foi o Instagram, mas foi o Instagram da área, perguntando assim para os professores, com o parecer 50, né? Porque o PEI, minha gente, para crianças também com dificuldade de aprendizagem, né? Uhum. Expandiu. E aí eu lembro que eles fizeram uma caixinha de perguntas, aquela enquetezinha, aí botaram assim: você, professor, com o parecer 50, você está se sentindo motivado? Como foi? Motivado, Desesperado. Eu tô chutando. desesperado ou sobrecarregado? Gente, eu marquei motivado, porque assim, o P é o início, né? É um marco. E aí, quando a gente clica na nossa resposta, a gente vê as outras. A maioria esmagadora só colocou sobrecarregado, né? Só veio na Então, as minha cabeça. pessoas não vão chegar para te dizer, ô mãezinha, vem cá, vamos fazer o pay? Não, não. Você tem que ir lá, você tem que cobrar. Ah, a gente tem um modelo de pay. Mas como é seu modelo? O seu modelo é um modelo que a gente vai só trocar o nome da criança e achar que toda e vai tentar encaixá-la naquele modelo a qualquer custo, ou vai ser de fato um P elaborado, levando em consideração as necessidades e as habilidades do meu filho, né? Aí Porque tudo são, isso tem que ser é, analisado. aí são esses detalhes. Eu só, quando tu falavas, eu só estava com aquela música que fez sucesso, acho que foi em 2023, que a tradução dela, na verdade, eu não sou tão forte quanto eu pensava, né? Aquela música. Não peguei, não captei.
Era aquela música, a verdade é que eu não sou forte. Sim, Na sim. verdade, eu não sou tão forte Quanto eu pensava. quanto eu pensava. Eu acho que essa é a música que me veio na cabeça, no sentido assim, qual é o ser humano que quer ter mais trabalho? Eu vou dizer para vocês, mãe atípica, né, professora, se vocês forem na minha sala, vocês acham que vocês vão encontrar uma pessoa modelo? Não, gente. Sabe por quê? Porque todo ser humano, e aí isso é o pessoal da neurolinguística, o pessoal que trabalha com comportamento sabe disso. Nós temos um dispositivo para a gente fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo. Nós mesmos, como pais, quanto a gente faz o nosso papel. Então, não vamos crucificar os nossos colegas professores, porque a gente está todo mundo num nível em que a gente precisa assumir um compromisso de mudança. Sim. E Se eu precisamos também. mais. Aí vem a questão, me desculpem o nível de sinceridade. Se eu pergunto qual é a obrigatoriedade de fazer um PEI e quem tem essa obrigação, vocês concordam comigo? E aí vamos pensar também aqui no nosso quantitativo de pessoas. Como é que está meu nível de busca por aquilo que é necessário para garantir o desenvolvimento do meu filho? Que foi a pergunta que o meu colega me fez. Ora, como é que tu sabes que o teu filho tem que fazer uma avaliação neuropsicológica e a pessoa que atende minha filha há 7 anos nunca me disse isso? E aí eu dou a resposta grosseira, mas para provocar a pessoa no sentido de dizer assim, você vai lá e você pergunte para o seu terapeuta, porque se você tem uma confiança cega, e aí eu não vou fazer aquela famosa coisa que tem lá na Bíblia, né? Maldito o homem que confia em outro homem. Eu não confio na minha alma, eu não confio em mim. Então, o meu aprendizado diário e constante, ele vem nessa necessidade de eu criar dispositivos em que eu possa perceber aquilo que é necessário para a condição da vida do meu filho. Então, cabe também aos pais, aí a gente vai fazer o faz de conta. Às vezes o professor faz de conta que ele está ensinando, né? Aí vem o aluno, às vezes, faz de conta que está aprendendo, e os pais fazem de conta. Passa Que não estão vendo. a gente passa dever de casa para os pais, ou Sim. inferno. Quantos pais acompanham os seus filhos no dever de casa? É. Mas como diz o pessoal, é sobre isso, né? É sobre o papel que a gente precisa assumir de responsabilidade, e é uma responsabilidade conjunta. Exatamente. É uma responsabilidade conjunta. Do mesmo jeito que o PEI é conjunto, a responsabilidade é conjunta. Até para que esse dispositivo, esse instrumento, ele seja efetivo. Porque também não adianta pegar o PEI e colocar, dizer que faz, colocar na gaveta e não implementar. Né? A gente tem que cobrar essa implementação também e garantir que as metas traçadas, os objetivos traçados ali vão ser alcançados ou redirecionados. Né? E É assim, isso. como é que nós vamos acompanhar se algo está sendo bem feito se eu não tenho nenhuma referência? E aí a gente tem que estar junto, estar perto,
acompanhar e conhecer do processo, entender como as coisas se procedem. E esse é um dos objetivos das nossas lives, né, Alcione? É Uhum, capacitar os pais para que eles saibam como pisar nesses terrenos e pisem com firmeza, né? Porque uhum. muitas vezes a escola ela vem com um discurso pronto e lindo, mas que na prática ele não é adequado para o seu filho. Mas Não, aí a gente acaba se inebriando com as palavras bonitas e acha que vai dar não. certo. E aí no Ou, final do ano não deu. ou ao contrário, eu já tive uma situação muito engraçada. Engraçada entre aspas, para não dizer trágica, né? Eu recebi uma devolutiva do meu filho, uma coisa assim bem cachorra, né? No sentido do que era para ser feito. Aí eu peguei, criei um modelo, levei primeiro, pedi uma reunião. E a pessoa bem referendada, né? Aí ela disse assim: você sabe, o seu filho, ele é um desafio. Seletividade alimentar, comportamento disruptivo muito grave, transtorno sensorial grave, não verbal, criatura caos. Aí ela já colocou todo o como em cima do menino. Aí eu disse assim: muito bem, meu filho, é tudo isso. Mas é por isso que o princípio da educação, qual é o princípio dele? Planejamento. Educação é, principalmente a formal, significa estrutura. Me aponte três elementos que a senhora vai trabalhar com meu filho e me entregue o resultado. E é a partir disso que nós dialogamos. A pessoa deu 2 saltos para trás e aí se reconfigurou para a gente começar a nossa conversa. Porque esse empurra que tem da escola, e aí já estou fazendo orientação para alguns pais, faz com que a pessoa saia da escola como dizer assim: não, meu filho é um caso perdido. É muita coisa que tem para trabalhar. Diz assim: gente, você vai construir a pirâmide do Egito. Tenho certeza que ela começou sendo construída por uma pedra. Sim, Nós não sim, vamos construir as coisas do dia para a noite, mas há que se ter um planejamento daquilo que é essencial. E é isso que o currículo tem que prever. Vamos começar por esta etapa, ele vai fazer este percurso para que a partir daí se atinja tal objetivo. Então, o que, por quê e como. como. E aí, lembrando vocês mais uma vez de que quando a escola diz assim, não, mas as atividades deles já são adaptadas. Aí vocês sabiamente, pais, vão dizer, com base em quê? Se não Porque tiver adaptar por o PEI, adaptar? se não Adaptar por tiver no, adaptar? é, se não tiver, no caso, este planejamento no sentido das metas. Por isso que o PEI ele é o elemento, que ele é como se fosse o roteiro, que ele vai determinar como esse aluno vai fazer o seu percurso dentro da escola e quais são os objetivos e alvos de aprendizagem que a gente está buscando. Aí só um detalhe, que é uma observação que eu vou fazer. Eu acho que é muito interessante também, voltando àquela pergunta, esse PEI tem que ser feito pela escola ou pelo terapeuta? É essencial que ele seja feito pela escola, principalmente porque muitas vezes tem alguns terapeutas que estão fazendo o que seria um programa de treino para terapêutico. E aí, dentro de uma linguagem inacessível aos pais, e essa é uma cobrança que vocês precisam fazer, eu preciso
preciso ser capaz de ler um documento. Se eu não entender, eu preciso que ele seja feita uma tradução, que seja feita uma explicação. Porque se vocês não questionarem, eu não tenho problema nenhum dizer assim, isso aqui eu não sei, me explica. Sim, sim. É o mais correto, Uhum. entendeu? Então, gente, já estamos com 1h30 de live aqui. Eu acho que por hoje é isso, né, Alcione? Eu acho que na próxima live a gente fala sobre avaliação, Alcione. Pode ser, Pode ser. né? A gente fala sobre avaliação, como a gente faz essa avaliação para construir o PEI. E vamos agradecer, né? Quero agradecer a Alcione, que mais uma vez está aqui com a gente nesta noite. Alcione, muitíssimo obrigada. Eu que Foi agradeço, sempre Valéria. maravilhoso esse nosso bate-papo. É um bate-papo leve, de fato. São ideias que convergem muito. Eu gosto muito desse nosso nível de sintonia, de sincronia. Eu acho ele muito legal, muito bacana. Eu gosto muito de trabalhar assim. E a Paloma, ela até disse hoje, antes da live, ela disse, divirtam-se, porque ela sabe que falar do que a gente gosta de fato, pra gente não é trabalho, né? Quem faz o que ama não precisa trabalhar. A gente de fato se diverte fazendo o que a gente ama, né? E para mim, Exatamente. pessoalmente, é meu estilo de vida, de trabalho, fazer o meu melhor, dar o meu melhor pelos meus santinhos, como eu sempre chamo todos eles carinhosamente, né? Então, Alcione, muito, muito, muito obrigada por hoje novamente. Aham. Pois eu te agradeço de coração, para mim é um prazer. E eu espero assim que esse esforço que a gente está fazendo, que embora ele seja muito prazeroso, que ele atinja o seu auge nesse sentido. Só finalizar com uma frase do Khalil Gibran, eu acho que para dar uma aquecida no coração dos pais e ao mesmo tempo chamar a atenção deles. Khalil Gibran, ele faz uma analogia que ele diz que os filhos são uma flecha e os pais o arco, né? E o arqueiro Deus. Quanto mais esse arco ele consegue se curvar, ou seja, a humildade de eu me flexionar diante da necessidade do aprender, do me transformar, mais longe eu vou conseguir arremessar A a flecha. flecha. Mas eu tenho que me colocar flexível diante da mão do Criador, de Deus. Mas quando eu solto a flecha, Ela ela não não vai mais. ela não pertence mais nem o arqueiro, nem o arco. Então, o que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Ensinar é todo o tempo uma aposta. Sim. Porque nessa relação de pêndulo, de formação do sujeito, do que eu ofereço, do que ele vai levar e como ele vai processar e ele vai devolver, está a relação do florescimento com o divino. Então, que a gente faça a todo momento investimento nos filhos como um ato de fé. E que a gente tenha esse cuidado, essa humildade, essa flexibilidade de buscar o melhor, sabendo que o resultado não depende de nós, mas a obrigação do fazer está conosco. É, E aí era isso. é muito importante isso. Gente, só quero lembrar 3 avisos, 4 talvez. Primeiro, semana que vem temos live novamente com a nossa amada Alcione. Completa meu coração aí, Alcione. Completa meu coração, Tá pronta. né?
Semana que vem, quinta, às 20h30, temos live novamente com a Alcione. Vamos continuar sobre o PEI, falando sobre o PEI. Sábado agora, pela manhã, dia 18, eu tenho uma mesa redonda falando sobre intervenções, né? Sábado à tarde, ainda, dia 18, encontrinho presencial sobre educação positiva aqui na Crescer, tá? Compareçam, porque vai ser assim, para poucas pessoas, Eu tô mas quase vai. indo, viu? Vamos, venha, venha, venha. Deixa, Porque vai ser muito legal. Vai deixa, ser. Vamos tocar eu e Jaqueline, a psicóloga aqui da Crescer. Porque educação positiva é extremamente importante, principalmente quando a gente tem crianças atípicas. Para as típicas também é muito bom, fundamental. Mas para as atípicas a gente dá umas sacadas muito boas para vocês. Então, vamos ter um encontrinho presencial aqui no sábado, dia 18 à tarde. eu vou, Então, vem. eu vou tentar aprender educação positiva da forma correta e adequada, porque eu digo que eu pratico ela, mas funciona da seguinte forma. Filho, você pode ir para natação com a mamãezinha que vai estar do seu lado, porque ele tem peito de pombo, né? Ou a gente pode ir para o médico vai fazer a cirurgia, cortar aqui, depois vai costurar e dar injeção. Você quer qual? Socorro! Aí eu acho que eu estou trabalhando para positiva, porque a gente escolhe essa. Olha, Não calma. tô, não tô. Venha, venha para cá. Vou guardar sua cadeira. Você aprendeu outras técnicas. Certo? Certo. Então, é isso, amores. Então Até tá. quinta e aguardo vocês sábado. Beijo, Certo? tchau. Tchau, tchau.